A gente já começa logo com um ponto, que é um ponto que é muito ruim, que é colocado, que é algo negativo. O Brasil não investe em educação. Isso é uma inverdade. Tá? Isso já é uma inverdade. Então, você não pode puxar um texto já com essa afirmação. Nem sequer coloque isso no texto, porque não é uma inverdade. Há uma série de questões que são muito delicadas, que, na verdade, o Brasil faz investimento em educação, mas quando você começa a comparar esse investimento com outros países, nós ainda estamos um pouco aquém de outros países. Isso é um ponto. Mas nós temos que entender que o nosso cenário educacional, em termos de desenvolvimento, em termos de investimento, é novo. Então, a gente precisa pensar nessa questão de ser novo. Por que novo? Porque tudo isso começa a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí é quando vocês entram com a história. Né? É importante trazer a perspectiva da história nessa questão desse movimento aí. Então, é a partir desse reprocesso de democratização, todinho, é que começa a pensar agora. E agora? Nós temos que projetar um processo de educação. Mas por que a educação passa a ter um farol para o Brasil? Esse é um outro ponto. Por que a educação tem um farol e uma necessidade do Brasil? Porque o Brasil ele começa a fazer parte dos países que estão interessados em ser signatários da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa instituição, ela é uma instituição que está associada exatamente aos grandes países e principalmente na perspectiva de desenvolvimento econômico, no sentido de trazer indústrias, fábricas para o seu país. Então, quando um país ele é signatário, ou quando um país ele é, vamos dizer assim, colaborador, como o Brasil está na fase de colaborador, não sei se no governo atual do Bolsonaro já avançou para signatário, mas estava quase seguindo para signatário. Mas ele estava como colaborador. É quando você começa a ver Mitsubishi entrando no país. É quando você começa a ver a Toyota entrando no país. Por quê? Porque é nessa perspectiva, a base epistemológica educacional segue uma teoria chamada teoria do capital humano. E a teoria do capital humano, ela é uma teoria que traz como pano de fundo a questão de que você tem que levar esse ser humano ao nível de competências. Então, o desenvolvimento desse ser humano é nível de competências. Para quê? Para que ele possa contribuir para a sociedade de uma forma mais significativa. Então, quando você diz assim, por que no Enem tem esse negócio de competências e habilidades? Tem toda essa história que vem de todo esse processo dessa teoria chamada teoria do capital humano. Tá? Então, aí você começa a ver o Brasil entrando numa rede de países. Hoje em dia são 79, mas, assim, desses 79, parte são colaboradores com o Brasil. Uma rede de países que tem uma mesma perspectiva econômica. Por quê? Porque todos eles são seguidores dessa linha de pensamento da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE que gerencia o PISA. Quem é o PISA? É o Programa Internacional de Avaliação. Ora, e a OCDE, por gerenciar o PISA, ela precisa impulsionar também nos países processos de avaliações internas dos países. E é daí que nasce o programa de avaliação do país. E um dos elementos desse programa é o que vocês estavam fazendo domingo, que é o Enem. Então, o Enem é uma política pública que ele não é uma política pública que nasce do nada, por nada, vamos fazer. Não. Nasce conectado com toda essa perspectiva econômica que o país precisa desenvolver. Aí, quando você coloca assim, o Brasil não investe. Não. Porque quando o Brasil começa a startar essa questão, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, o que acontece? Começa todo um planejamento estratégico de uma política educacional e de um sistema de educação no país, que ainda não existe. Já ouviram falar muito isso? As pessoas dizem assim, a educação do país não funciona, é culpa do sistema. Mas que sistema? De qual sistema estão falando? O país não tem um sistema. Nós temos um SUS, não tem Sistema Único de Saúde? Já é uma política institucionalizada, independente do governo que vier, mas a educação não tem ainda esse Sistema Nacional de Educação. Nós estamos num processo de consolidação desse sistema. E dentro do processo de consolidação desse sistema, foi criado, a partir de uma proposta de 2014, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação é um plano que contém 20 metas e que essas 20 metas precisam ser cumpridas até 2024. Até 2024. São 10 anos de plano. E dentro desse plano existe uma meta que é a meta do investimento da educação. E nessa meta do investimento, isso foi impulsionado pelo governo do Lula,
que é exatamente para que nós possamos sair, que nós éramos de um investimento muito pequeno, de 2,5% do PIB, para um investimento de 10% do PIB. Atualmente, nós estamos em 6,5%. Se você for analisar em termos de um país, esse aumento ele é muito significativo em pouco tempo. Por isso que a gente precisa ter cuidado com essa questão do país. As pessoas dizem que não há continuidade. É equívoco essa fala. Durante todos esses governos que vieram, isso que é mais interessante, a teoria do capital humano, se você for pensar em perspectiva social, ela é uma perspectiva severa, porque você está usando o ser humano, olhando ele numa desenvolvimento de competência para que ele sirva à sociedade, e você não está olhando esse ser humano na perspectiva do humano em si, porque é isso que o pessoal que é contra o neoliberalismo coloca. Né? Então, você está usando uma teoria neoliberal para você impulsionar um país. Então, ela é neoliberal. Agora, se você perguntar, os governos que nós tivemos, governo Lula e Dilma, são governos neoliberais? Não, não são governos neoliberais. São governos de ideologias socialistas, que são oposição à perspectiva neoliberal. Mas aí você vai ver o seguinte, mas o governo Lula e Dilma não rompeu com essa perspectiva. Por quê? Porque nós temos uma continuidade. Mas por que eles não romperam? Porque se eles fazem uma ruptura dessa natureza, eles estão rompendo com o CDE. E não é nunca foi uma estratégia romper com o CDE. Pelo contrário, a estratégia sempre foi impulsionar as discussões da OCDE. Então, não houve movimento. Mas como é que esse governo pôde trabalhar um pouco o tipo dessa questão de teoria? Ele trabalhou mais essas questões étnico-raciais, ou seja, foi quando as questões étnico-raciais tiveram mais evidência no cenário educacional brasileiro, essas questões envolvendo a questão da inclusão. Vocês estão entendendo? Então, nasceu, na verdade, a discussão sobre inclusão social. Isso, as questões étnico-raciais. A primeira coisa que eu acho que vocês precisam evidenciar no texto de vocês, aí vocês precisam dar uma lida bem básica disso aí, é na base nacional comum curricular. Porque toda proposta de intervenção que vem agora, efetivando essas mudanças, vem a partir da base. Tá? Dessa proposta nacional mínima que o governo federal lançou para que os currículos possam adequar em cada região, em suas regiões. Ou seja, isso tem que se desdobrar em currículo. Então, é assim que funciona. A base não é currículo. A base é um documento orientador para a construção de currículo dos estados. Tá? Quando esse documento chega no estado, o estado tem que reunir e tem que elaborar o seu currículo. Ou seja, o que eu quero para o jovem paraense? Que jovem eu vou projetar para daqui a 50 anos? Tá? Em termos de economia, de sociedade, de ser humano, de tudo. Né? Como é que eu vou botar tudo isso e vou projetar tendo como referência esse documento chamado base? Depois que esse documento se transforma em currículo, esse documento vai para dentro das escolas. E dentro das escolas, eles vão se transformar num documento importante para a escola, que é o projeto político-pedagógico da escola, que hoje em dia só se fala projeto pedagógico da escola. É o projeto pedagógico da escola. Quer dizer, a coisa já ganha uma dimensão mais restrita, né? Até isso se transformar em plano de aula do professor. Agora, para que tudo isso possa funcionar, tem que ter, sim, um modelo de gestão eficaz que possa fazer com que isso seja monitorado. Tem que ter um processo de monitoramento para isso. Que é aí que está o grande ponto. Por que os deputados, os senadores falam assim, ó, a educação brasileira ganhou um investimento muito alto em curto intervalo de tempo, mas nós não estamos sentindo esse efeito no aluno, na aprendizagem do aluno. Por quê? Porque nós temos os piores desempenhos do mundo, né? Assim, dos resultados, né? Mas por quê? Porque, na verdade, você está monitorando de forma somente dados quantitativos. Tipo assim, eu invisto X, mas o desempenho é esse. Não, eu tenho que ver qualitativamente como as coisas estão acontecendo. Então, por exemplo, quais os melhores exemplos de escolas do Brasil? O que essas escolas fizeram? Vocês estão entendendo? Né? O que essas escolas estão fazendo para ganhar os melhores IDEBs? Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz parte de um núcleo de formação que eu era o representante do Pará. Dos 27 estados da federação, eu representava o Pará, secretário de Estado, no CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Educação do Estado, e eu estava na cadeira de formação de professores. Então, eu representava o Pará. Eu e mais uma colega minha da Undime. A Undime, eu vou pela secretária de Estado e ela ia pelos secretários municipais. A Undime é um órgão dos secretários municipais. Tá? Aí, muito bem. Lá
É impressionante quando você está com 27, quando você está com o Brasil todo ali, que você fica ouvindo o que as pessoas falam. Ora, eles vão falar a realidade das suas regiões, que são, claro, diferentes das nossas, que tem problemas deles, mas tem problemas também. Mas dentro dessas realidades, tem situações tão exitosas. Vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, uma escola de São Paulo, de ensino fundamental, ela se reunia toda segunda-feira. Toda segunda-feira se reunia com os seus professores para planejar o trabalho da semana. Eles planejavam o trabalho da semana. Quando era na sexta-feira, faziam uma avaliação. No sábado, a avaliação era verificada. Quando era segunda-feira, estavam os dados do resultado da semana. Olha, mas isso é muito cansativo. Mas foi esse cansativo que levou o IDEB para 7.0 aqui no município. O negócio que o pessoal não quer trabalhar. É estratégia. Tudo que dá trabalho. Porque pensar em vai dar trabalho. Por que vai dar trabalho? Porque você vai ter que fazer planejamentos que você vai ter que estar integralmente. Agora, aí vem a parte estrutural que você sinalizou. Estruturalmente, todas as escolas têm condições para isso? Não tem. Não é como eu estou falando. Essa etapa da estruturação, ela ainda falta melhorar muito. Quando você vê, por exemplo, um IFPA, que tem uma estrutura bonita, né, que o governo federal tem, que foi resultado de uma política que o governo Luiz Inácio Lula da Silva, da Dilma, fizeram para poder estruturar esses IFPA. A própria UFPA federal nesse período ganhou, e quem lembra da federal antes e o que é a federal hoje, né? É uma coisa impressionante a federal. As federais ganharam, por quê? Porque os maiores investimentos foram para dentro dessas unidades, das unidades superiores. No Brasil, durante o período do governo, Luiz Inácio Lula, o investimento em ensino superior, em termos estruturais, foi muito maior do que na educação básica. Mas foi maior, muito maior mesmo. Ou seja, investiu-se mais no ensino superior do que na educação básica. Aí foi quando perceberam o erro. Deveria ter sido feito investimento maior na educação básica. Mas isso não quer dizer que não valeu o investimento. Valeu. Né? Mas só que foi maior. Ou seja, a educação superior ganhou mais investimento. Agora não. Agora a coisa está mudando. Do ano passado para cá, nessa nova estratégia de política, na política atual, está se direcionando mais um investimento, distribuição de investimento para a educação básica. A educação básica está ganhando mais. Agora, como vão fazer isso, é que as coisas estão muito lentas. Neste governo atual, está muito lento. A Base Nacional Curricular é um documento de ordem nacional que não é só para as escolas públicas, ela é para todas as escolas do Brasil, inclusive as particulares. A BNCC, inclusive as particulares, tá? Muito bem, vamos falar, eu vou falar de duas realidades. Vou falar a realidade de Secretaria de Educação, vou falar a realidade de escolas católicas, que eu também já vivenciei com as escolas católicas. Secretaria de Educação. Secretaria de Educação vai receber a base, ela vai ter que reconstruir um documento chamado Currículo do Estado a partir da base. Tá? Quando esse documento é construído, ele é levado para as escolas. Todas as escolas recebem o documento da Secretaria de Educação. A escola vai fazer a sua adequação àquele documento, mas ela tem que seguir aquele documento. Os eixos norteadores, a proposta epistemológica, a proposta filosófica, a pedagógica, ela tem que seguir. Mas aquela escola é dos Jurunas, e aquela escola lá da Matinha. Elas têm que colocar suas características, sim, isso é importantíssimo. Por quê? Porque os sujeitos, a cultura, são culturas diferentes. Apesar de fazer uma cultura macro, mas tem as microculturas ali envolvidas, né? Então, quer dizer, isso tem que estar impregnado dentro do currículo da escola, certo? Aí você leva esse mesmo documento chamado Base Nacional Curricular para a União das Escolas Católicas do Brasil. Eles vão se juntar e vão criar também a proposta deles à luz da perspectiva deles, que tem que ir para a questão cristã, essas coisas tudinho, né? Aí você leva para os adventistas, a mesma coisa, eles vão também pensar, eles vão colocar de que maneira. Então, quer dizer, esse documento é um documento de base para a construção desses currículos. Então, ele hoje é o norteador da discussão didático-pedagógica das escolas, entende? Que não tinha, antigamente o currículo era aberto, cada um chegava e fazia o que queria. E aí vem, né, professora Roberta? Quando o currículo é aberto, você vai aprender o quê? Você vai atender os programas de vestibulares. E se você vai atender os programas de vestibular, o programa de vestibular não é currículo. O programa de vestibular é um documento que você cria para poder fazer uma prova e aquele aluno passar no vestibular, não é currículo. E aí você entende a transformação dos vestibulares
de antigamente, Isso. que era meramente o conteúdo, para essa nova modalidade com Que vai competenciabilidade. se E desdobrando. você também percebe a resistência dos próprios professores nessa administração de competenciabilidade. Só em Belém a gente tem 10 anos de Enem, e nós ainda temos muitos professores que não se adequam, não se enquadram por essa resistência. Então, essa questão é exatamente o que a gente colocou. Ao longo desses 10 anos, nós vamos até um pouco mais anos, nós temos 20 anos de construção de base, tá? Para a gente vai pensar de Enem de base. Ao longo desses 20 anos, várias políticas foram criadas para orientar o professor de como trabalhar com esses objetos. Várias políticas. Então, vamos analisar uma. Em 2001, lançaram os parâmetros curriculares nacionais com orientações mais estratégicas, professor, chamado de PCNs+. Tá? Aí, orientações estratégicas para o professor. Para quê? Para o professor olhar para aquilo e começar a pensar em criar seus planos a partir daquele documento, porque não tinha um currículo ainda, né? Daquele documento, veio em 2006, um documento chamado Orientações Curriculares para o Ensino Médio, mais específico ainda para poder tratar dessas questões de competência e habilidade e de seleção de conteúdos, porque o grande norte tem que dar tudo de geografia, tem que dar tudo de matemática? Não. O documento traz essas orientações. E isso para levar para a formação do professor. Aí você percebe que esses documentos começam a nascer depois que o Enem passa a existir. Sim. O Enem passa a existir e começam a nascer esses documentos como orientadores para os professores. Aí o Enem, nisso aí o Enem vem ganhando a sua dimensão, né? Sim. Quando chega em 2009, que vem esse novo Enem que vocês estão, já é uma culminância de todos esses documentos, de todos esses resultados de avaliação, é que nasce o novo Enem. E a partir daí, começa a dar continuação até chegar hoje, que nós chamamos de Base Nacional Comum Curricular. Agora, qual é o impacto disso? O que nós temos que entender? Aí vem a palavra intervenção tua. E aí que vem forte, que vocês podem segurar. Se você não ampliar o investimento, se você não estruturar melhor a formação do professor, nada disso vai ter relevância. Porque não é só ampliar o investimento, é estruturar a formação do professor. E qual é a estratégia que hoje está se seguindo? E que deve se pensar? A estratégia é a seguinte: você pega um professor, você não pode vir com a ideia da universidade para o professor. Você tem que vir com a problemática de dentro da escola. Ou seja, você tem que pegar aquilo que o professor está realizando e aquilo que ele não consegue realizar, aquilo que o aluno consegue alcançar e aquilo que ele não consegue alcançar, trazer para a universidade repensar isso em aspecto teórico e devolver isso para a escola. Então, essa formação ela está sendo hoje trabalhada a partir de evidências. Ou seja, por que os resultados do Enem são tão importantes? Porque eles são parte desse elemento chamado de evidências. Aí eu trabalho exatamente a partir das evidências para eu construir processos formativos. Hoje você vê que você vai lá, os microdados do Enem estão disponibilizados, que não era uma coisa assim. Mas por que se disponibiliza? Para que nós possamos utilizar como evidência para poder criar processos formativos. Então, por que é a complexidade? Tudo isso é uma construção, né? É histórico. É uma transformação. Isso, é histórico, é construção. E o que acontece? Antes da base, era permissível, viu, professora Roberta? Antes da base, os professores poderiam até dizer: eu não concordo com isso, não vou fazer. Acabou. Né? Mas agora, com o documento base, com o documento do documento. Você pode até discordar, mas você tem que fazer. Agora vai ter que fazer. Então, por exemplo, e hoje a dimensão é muito maior. Quando o Enem começou, esse Enem começou a partir da luz desses documentos. Sabe quantas competências a minha área tinha? Porque eu era ligado à área de natureza. Era natureza e matemática antes. Agora é separado, né? Tem natureza e tem matemática. Né? Sabe quantas competências nós tínhamos gerais para trabalhar? 3. Quando começou tudo isso, eram só 3 competências. O papel da matemática nesse processo era de corresponder de forma, por meio da linguagem matemática, para contribuir para a biologia, para a química, para a física. Esse era o papel antes da matemática no processo, esse Enem passado. Com o novo Enem, você começa a ver que você sai de um rol de 3 habilidades e amplia as habilidades. Amplia. Você já passa a ter aquelas habilidades, domínio, resolução de problema, a competência, né? As específicas, que vocês chamam de eixo, né? Então, resolução de problema, que se desdobra em todas aquelas competências. Mas quando vem a base agora, a base vem com um esqueleto, vamos colocar um esqueleto humano. Nós dependemos disso aqui nosso, né? Nosso
nosso esqueleto aqui, a nossa coluna vertebral, não é isso aí? A coluna vertebral dela chama-se 10 competências. 10 competências que a base tem. Dessas 10 competências, você tem distribuída nela competências chamadas competências cognitivas, que são essas que hoje vocês trabalham aqui com a Roberta, tudinho, são as cognitivas. Tem as competências chamadas metacognitivas, que são competências que você vai para dentro do ser humano, especificamente. E as competências socioemocionais. Por exemplo, quando você fala da questão da afetividade. Até então, no Enem atual que nós estamos, nesse Enem que nós estamos trabalhando competências puramente cognitivas. Nós não estamos discutindo questões metacognitivas nem socioemocionais. Para o próximo Enem, essas coisas deverão entrar. Ou seja, para o próximo Enem, a partir da base, o professor vai ter que fazer isso, porque, vamos lá, professora, nós não somos tão velhos, mas na nossa formação, ninguém, no meu caso, não sei no seu, mas no meu caso, ninguém me deu aula de didática metacognitiva. Nem para mim. Você praticamente instintivo. Você não tem isso na sua matriz de curso da graduação. Mas o professor vai ter que agora trabalhar com isso na escola. Então, como é que o professor vai trabalhar com uma coisa na escola se ele não teve na formação inicial dele? Então, o governo tem que dar para esse professor o quê? Condições de formação para que ele possa chegar. Quando eu digo o governo, falando em termos de Secretaria de Educação. E nas escolas particulares, são as escolas particulares que vão ter que fazer processo formativo. E aí a pessoa não tem como dizer, não posso ir, porque ela vai ter que se enquadrar dentro dessa nova perspectiva. A gente vai pensar dessa maneira toda, tem que pensar primeiramente em que local o professor desenvolve sua atividade profissional. Esse é o primeiro ponto. O professor desenvolve a atividade profissional dentro da escola. Aí você vai para o conceito de escola. O que é escola? Né? O que é escola? A escola é o centro de transformação social, ou seja, os conhecimentos chegam lá e é a escola que deveria estar caminhando nesse processo de compreensão dessas sociedades, debatendo essas sociedades e fazendo com que esse jovem que faz parte da sociedade passe a se encontrar na própria sociedade que ele faz e como é que ele é um agente transformador da sociedade. Isso é que é escola. Só que esse conceito de escola também é um conceito muito... Então, nós tínhamos um conceito de escola, que escola era assim, esse aqui, ó, carteiras, fileirada, um quadro, giz e aula. Vê que a gente ainda não conseguiu romper com isso. Mas por que não conseguimos romper? Porque a própria sociedade ela ainda é resistente a essa transformação de modelo. Você vê hoje, rapidinho, você trabalhando em escolas em São Paulo, que já não são brancas, mas são completamente coloridas, que trazem as paredes com imagens dos personagens que as crianças querem. Nós não temos mais carteiras em sala, são almofadas distribuídas pelo chão. Exatamente. Tudo para atrair a criança e o adolescente a gostar daquele espaço. Isso. O conceito de escola é de te colocar em condições de situação de problema e que você desenvolva projetos para pensar em soluções para a sociedade. Esse é o conceito de escola atual. E aí eu sugiro que vocês leiam um pouquinho sobre o que a gente chama de sociedade 5.0. Tente dar uma lida sobre isso e tenta inserir um pouco isso na discussão de vocês, porque não tem como fugir disso. O mundo todo hoje está dentro da sociedade 5.0. E nós estamos pensando em uma educação 4.0, enquanto o mundo já está caminhando para a educação 5.0. O que é essa sociedade 5.0? Você vê, um dia desse, uma das cidades aqui do Brasil começou a pensar nisso. Aquelas chamadas cidades inteligentes, já viram? Já ouviram falar, né? Então, cidade inteligente é fruto de uma sociedade 5.0. Certo? Aí você começa a ver, aí, quando você começou a colocar essa questão, nós temos que estar atualizados, não é a questão de nós termos que estar atualizados, é entender em que local nós estamos trabalhando. Porque se nós estamos trabalhando dentro de um ambiente em que nós fazemos parte de uma reflexão, de uma transformação social e de pensar sobre essa sociedade, então não tem jeito, eu tenho que estar acompanhando essas transformações. Esse é um ponto. Então, aí vem esse conceito de escola que a gente precisa reprogramar, repensar. Não dá mais aquele conceito do professor pegar aquelas apostilazinhas velhas dele, de anos e anos, vir tentar reproduzir aquilo, porque aquilo não está mais fazendo parte do contexto. O contexto ele é outro. Então, vou dar um exemplo para vocês. Faça uma autoavaliação com vocês. Vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Como é que você aprende? Não precisa me responder. Já fizeram essa pergunta para vocês? Como é que você aprende? Muitas pessoas nunca fizeram essa pergunta. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que vocês usam, por exemplo, mapas mentais. Muitos usam. É uma forma de você dizer para si mesmo como você aprende.
É como você consegue buscar esse aprendizado. Eu aprendo mais ouvindo do que vendo. Eu gosto de ouvir, eu gosto... Não, eu prefiro ficar enxergando. Eu prefiro assistir um filme e depois debater, porque essa é uma melhor forma de aprender. Não, eu prefiro que o professor lá de parte comece a riscar, eu aprendo daquele jeito. Tem aluno que não gosta. Então, você vê que isso aí é algo que a gente chama, que está muito ligado à questão da didática metacognitiva. Ou seja, procurar, primeiro, com o aluno saber de que forma ele aprende. Nas minhas formações, eu sempre coloco uma coisa assim. Eu gosto dessa brincadeira, sabe? Os professores precisam entender. A gente pensa em algumas pedagogias. Então, existe uma pedagogia chamada pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional é aquela que eu chego aqui, mando matemática para vocês. Se vocês estão aí, né? Pedagogia tradicional. A pedagogia das competências, eu te dou um problema, você diz, eu vou resolver esse problema furando ele, eu vou pegar uma lápis e vou furar ela toda. Furei, pronto, a solução do problema é X. Você apresentou competência, pedagogia das competências. Tá? Você pegou as habilidades que você tem, aí reuniu e com essas habilidades você resolveu o problema. Chama-se pedagogia das competências. E aí, né, você tem esses dois paralelos. O método tradicional e a pedagogia das competências. Qual a diferença? É que aqui eu não estou olhando para o sujeito. Aqui eu estou olhando para o sujeito. Certo? Porque eu quero ver a transformação desse sujeito. Aqui eu estou achando que o conhecimento chega nele e em seguida ele vai se transformar. Mas não é. Mas esse aqui não. Mas entre esses dois, tem outra pedagogia que diz assim, que não basta só eu pensar na competência, eu tenho que olhar o sujeito mais profundamente. Ou seja, eu tenho que olhar para esse sujeito nessa perspectiva do eu dele si próprio. Aí eu vou pensar na metacognição. Aí eu tenho uma brincadeira que é assim mesmo, que eu digo sempre para as pessoas. Eu estou bebendo aqui um vinho com a Roberta, numa chá, e chegou lá e disse, poxa, Roberta, o cachorrinho lá de casa, o Garu, ele fala. Brincadeira sua, fala. Eu ensinei o Garu a falar. Mas como que você ensinou? Eu ensinei. Aí vamos então lá em casa. Aí cheguei lá em casa, vou abrir mais uma garrafa, eu chamo o Garu. Garu, fale para a Roberta. Aí o Garu começa a fale, aí a Roberta, está de brincadeira comigo, sabe? Não. Ele faz. Ó, eu disse para ela, eu ensinei ele a falar. Mas se ele não aprender, é problema dele. Isso é pedagogia tradicional. Você está entendendo? Eu te ensinei. Mas se você não aprendeu, é problema seu. Mas eu vim aqui e ensinei. É pedagogia tradicional. E é essa pedagogia tradicional, por incrível que pareça, ela está em discussão há 20 anos no Brasil e nós ainda não conseguimos superá-la. Verdade. Você está entendendo? Por que não conseguimos superá-la? Exatamente por essa questão que você acabou de colocar. A resistência. A superação. Agora, por que a resistência? Porque o professor, na formação inicial dele, ele não foi trabalhado também para poder superar essa resistência. O professor, na formação inicial dele, ele é formado em matemática, ele é formado em letras, ele é formado em história, ele é formado em geografia, ele não é formado em ciências humanas. Ele não debate a escola como ela deve ser. Então, esse processo formativo está ganhando uma outra dimensão agora. Tanto é que as unidades do MEC e a CAPES, eles estão colocando para as universidades a obrigatoriedade de mudar as suas emendas, seus planos de curso, que possam atender a escola na sua efetividade. Igual como é a medicina. Como foi que mudou um pouco o cenário desse médico? Quando esse médico começou a ser colocado dentro de qual proposta metodológica? A resolução de problemas. Não é isso, né? Você discute também a questão da humanização. Isso, né? Porque ele vai estar dentro do problema. Ele não está discutindo o problema na academia só, ali, aquela coisa bem, né, teórica. Ele está lá dentro, ele está vendo. E aí ele vai ter que tomar outros elementos. A mesma coisa ao professor. E aí, quando nós falamos de investimentos, nós temos aí grandes programas de investimento que são fantásticos, chamados Residência Pedagógica e PIBID. São programas muito bons dentro da academia para a formação dos professores, para que eles possam estar dialogando diretamente com a escola. Essa foi a estratégia do governo. Aí você coloca, e como é que está sendo feito o acompanhamento desses programas? E é aí que nós falhamos, é na gestão.